Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo. Inciso 1. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Inciso 2. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Perseguição. Artigo 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena: reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. Inciso 1. Contra criança, adolescente ou idoso. Inciso 2. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Inciso 3. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Violência psicológica contra a mulher. Artigo 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena: reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão, de 2 a 5 anos. Inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Inciso 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Inciso 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: Inciso 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
Inciso 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido. Inciso 1. Contra criança ou adolescente. Inciso 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: Inciso 1. Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Inciso 2. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Inciso 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso 4. Adoção ilegal. Ou inciso 5. Exploração sexual. Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se: Inciso 1. O crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Inciso 2. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Inciso 3. O agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou inciso 4. A vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena: detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. Inciso 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende: Inciso 1. Qualquer compartimento habitado. Inciso 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. Inciso 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreendem na expressão casa: Inciso 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior. Inciso 2. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre: Inciso 1. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Inciso 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Inciso 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Inciso 4. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal.
Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, inciso 4, e do parágrafo 3º. Correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa, de R$300.000 a 2 contos de réis. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena, detenção, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Artigo 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra. Inciso 1. Presidente da República, governadores e prefeitos. Inciso 2. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal, ou. Inciso 4. Dirigente máximo da Administração Direta e Indireta Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. Ação Penal. Artigo 154-B. Nos crimes definidos no artigo 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos.